Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma aula, a quinta aula do trimestre, falando sobre os dons espirituais e ministeriais. Hoje, os dons de elocução. Já falamos sobre os dons de poder, os dons de revelação. Hoje, os dons de elocução. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, Pai amado, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa manhã, Deus, que o Senhor possa cumprir mesmo o Teu chamado para a nossa vida, Deus. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã, abençoa, Deus, a família de cada um, abençoa, Deus, o ministério, abençoa, Deus, o trabalho, a escola, seja o que for, meu Pai, que os meus irmãos e minhas irmãs têm desenvolvido no dia a dia. Abençoa, peço a Tua bênção, Papai, para que isso tudo seja usado para glorificar o Teu nome, aonde eles forem. Que o Teu nome seja levado, o Teu Evangelho seja levado e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos lá ao texto áureo. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Seja cheio, você, meu irmão, minha irmã, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Obedeça essa recomendação do apóstolo Paulo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, falando em línguas, lendo a palavra, orando, pregando o Evangelho, visitando, né? Nós estamos passando um momento difícil, não podemos visitar as pessoas, mas eu quero te dizer uma coisa: visite espiritualmente. Ore pelos seus irmãos, ore pelas suas irmãs, pelas pessoas que você conhece. Faça uma lista, tenha sempre uma lista de pessoas, de prioridades, na sua mesa do seu escritório, na sua casa, dentro da sua Bíblia, para você poder estar orando pelas pessoas. É uma forma de você lembrar, é uma forma de você ser edificado e edificar a vida das pessoas também. Amém? Vamos para a introdução. Atualmente temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso destes dons, em especial o de profecia. Esses dias mesmo nós vimos aí pessoas profetizando o que ia acontecer, deixar de acontecer. Meu Deus, se não bate com a palavra, prove as profecias, julgue as profecias de acordo com o que a Escritura fala. A Escritura está cheia de profecias que estão se cumprindo, meu irmão. Preste atenção nisso, preste atenção no que Jesus deixou escrito para você, ao invés de ficar escutando pessoas que não têm, muitas vezes o Espírito Santo está tentando te enganar, deixando você realmente confuso, amedrontado, sem necessidade. Falsos profetas têm surgido mundo afora, e é uma realidade. Os dons não podem ser usados de forma incorreta, devem ser encarados com reverência e temor de Deus, para não serem confundidos com as falsas manifestações. Falamos já sobre o dom de revelação, falamos já sobre os dons de poder, hoje os dons de elocução. Quais são eles? Profecia, variedade de língua e interpretação de língua. O que adianta a pessoa orar em língua se você não consegue interpretação para aquilo? Mas a profecia é para quem entende, para quem está ali do seu lado ouvindo. Deus usa a pessoa para trazer a palavra dele para nós. E nós entendemos. Mas muitas vezes há uma confusão nesse sentido, porque as pessoas não procuram saber com simplicidade o que a palavra mesmo ensina. O dom de profecia refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar. 3 palavras que precisam andar juntas na profecia: exortação, o consolo e a edificação, a pessoa destinatária da mensagem. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exorta o povo daquela cidade a buscá-lo. Imagina a bagunça que não estava na cidade. As profetadas, as profecias falsas, enganosas, e Paulo chega para poder realmente tentar botar um pouquinho de ordem, né? Olha o que Mateus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, versículo 15.
A igreja de Cristo não pode deixar de discernir os espíritos, julgar as profecias e atentar para homens enganadores que profetizam somente o que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor quer falar. A igreja de Cristo deve ser conduzida segundo a inerrante e infalível palavra de Deus. Este é o papel do profeta, proclamar os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa, para aquilo que ela está vivendo. A palavra de Deus é muito completa, não precisa nada além da palavra. Proclame a palavra, seja um profeta, uma profeta de Deus. A variedade de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Ela deve sempre vir acompanhada, muitas vezes, daquele mover do Espírito Santo. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, ele vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Por isso Paulo recomenda a oração em línguas. Aquele que fala em línguas, fala senão a Deus. Ele pode não estar entendendo, ele pode não saber o que está dizendo, mas a oração em línguas traz a edificação para ele mesmo. Por isso, não deixe de fazer. Se você é batizado no Espírito Santo, se você já ora em línguas, faça isso. Trimestre passado nós explicamos sobre isso. Volte lá nas aulas, reveja as aulas sobre o Espírito Santo, porque isso faz com que a gente aprenda, faz com que a gente memorize, faz com que a gente realmente vá em frente naquilo que Deus tem para nós. Amém, querido? O Senhor continua até os nossos dias abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Onde quer, quando quer, como quer, quantas vezes quiser, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós não somos cessacionistas, ou seja, não cremos que os dons cessaram na época dos apóstolos. Cremos sim na manifestação do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo até hoje, e graças a Deus por isso. Né? Lembra do dia de Pentecostes? No livro de Atos, lemos sobre o relato do dia de Pentecostes, onde todos os crentes que ali estavam no cenáculo reunidos foram batizados com o Espírito Santo e falaram outras línguas pelo próprio Espírito. Medos, persas, elamitas, várias línguas reunidas no dia daquela festa em Jerusalém. Muitas pessoas vieram de lugares, foram para lá e ali foram cheios e voltaram para suas terras, cheios do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso demais esse episódio. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, deve estar envolvido na adoração. Muitas religiões pagãs ensinam um dualismo entre corpo e espírito. O que eles dizem? Para eles o corpo é mau, uma prisão, ao passo que o espírito é bom e precisa ser liberto. Vamos administrar os dons de Deus na nossa vida. Lembre-se que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Está escrito em 1 Coríntios, né? A interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, na linguagem correta, aquilo que foi pronunciado em línguas. Os limites impostos por Paulo não tinham a intenção de impedir as línguas. Tratava-se apenas de dar mais oportunidade para maior edificação e outros dons, primando pela ordem e decência. É muito importante isso, amados, que haja ordem e decência. Olha o que Paulo fala. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, Deus continua abençoando seu povo com suas dádivas. Não podemos desprezar o dom de profecia, o falar em línguas estranhas e o dom de interpretação. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Olha o que Paulo diz em Coríntios. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, deixei até frisado, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Se você já se inscreveu no nosso canal, deixe lá um comentário para nós, deixe lá algo que você realmente, Deus falou com você, compartilhou com você. Isso é muito importante para a gente, para que outras pessoas leiam. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, compartilhe as aulas,
Volte nas outras aulas, lá no canal tem tudo já postado, tudo separado direitinho, outros materiais que nós temos colocado também para você poder desfrutar, e que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um dia abençoado, que você seja mesmo cheio e cheia da graça do Espírito Santo de Deus. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.